Muito boa noite, pessoal. Conforme prometido, estamos entrando no ar novamente nessa semana, já com segunda live aqui, mas que ficará gravada, como sempre, com todas as outras, e que hoje fala de um tema que é eminentemente desconhecido, inclusive da classe médica. Isso eu posso dizer para vocês, porque eu sou um dos membros da classe médica, e essa aula não existe na faculdade de medicina, pessoal. Então, eu tenho certeza que vai ser de grande valia aqui, não só para as pessoas que eventualmente vão se ver até nesse tipo de fenomenologia de sintomas, de grupos de problemas, e vocês vão entender melhor o que eu estou falando no decorrer da nossa live, é claro, mas também os médicos que vão vir aqui e vão aprender, como eu também vou aprender hoje aqui. É um grupo de sintomas que às vezes a gente se lembra, às vezes a gente esquece de correlacionar dentro de algum diagnóstico maior e que a gente fica assim, pô, mas por que o paciente está sentindo isso? Não é tão frequente. E a gente não fica com aquilo claro o suficiente, mas porque, como eu sempre digo a vocês aqui no canal, muitas vezes o médico só vai diagnosticar, na grande maioria das vezes, o que ele conhece. O que ele não conhece, passa batido. Né? E isso vem em desfavor, é claro, aos pacientes, principalmente aqueles que têm alguns sintomas que o profissional não consegue elucidar, equacionar dentro de um mesmo diagnóstico, dentro daquela pessoa. Muitas vezes eu vejo esse tipo de paciente sendo encaminhado a psicólogo, a psiquiatra, porque os exames de laboratório de rotina não dão alterados, exames de imagem não mostram também alterações. Parece um pouco de síndrome de fibromialgia, né? Que vocês já conhecem, nós conversamos tantas vezes aqui. Mas a fibromialgia é só uma das possíveis causas de desautonomia, ou pelo menos de doença associada à desautonomia. Ninguém melhor para falar sobre esse tema do que a minha convidada de hoje, que é a Janaína Pazinato. A Janaína é paciente diagnosticada com desautonomia desde 2005. Ela sabe muito mais que todos os médicos do Brasil juntos sobre desautonomia, com certeza. E eu me incluo aí, Janaína. Ela é administradora do Grupo Nacional de Desautonomia e curadora do projeto Desvende a Desautonomia. Ela é arquiteta e urbanista de formação pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, especialista em engenharia de segurança do trabalho e mestre em engenharia civil, infraestrutura e meio ambiente pela mesma universidade. Ela é especialista em gestão de organizações públicas de saúde, saúde ocupacional pela Universidade Federal de Santa Maria. Com todo esse currículo, ainda tiveste tempo de ter desautonomia. Como é que isso pode acontecer? Janaína, grande prazer te ter aqui no canal hoje. Prazer é todo meu, doutor Carlos. Bem, na verdade, foi uma jornada bastante árdua, eu confesso, né? Em que muitos dos sintomas que eu até vou relatar aqui, algumas pessoas vão dizer, mas como ela conseguiu estudar, né? Como é que ela conseguiu um currículo desses tendo desautonomia por esses anos todos, né? Esse ano eu faço 19 anos de desautonomia, né? E por 11 eu não tive diagnóstico. Então, por 11 anos eu batalhei praticamente diariamente atrás de consultas médicas, exames, a busca incessante por respostas, que foi o que justamente me levou a começar a estudar, né? Ou seja, eu virei uma autodidata mesmo, né? Eu tive que estudar da ponta do cabelo até o dedão do pé para saber o que estava acontecendo comigo, porque ninguém me dizia o que é que estava acontecendo com o meu corpo, né? Então, a cada dia eu observava que a minha saúde se esvaía, né? Eu não conseguia me manter em pé, né? Eu tinha alterações de sinais vitais muito significativas e nenhum tipo de esclarecimento. Então, por isso, eu abracei a missão e comecei a estudar, né, todas as disfunções do sistema nervoso autônomo e acolho todas as pessoas num grupo nacional para a gente conseguir se apoiar, fazer uma ajuda mútua. Janaína, o que eu falei na introdução é bobagem ou é a realidade que os médicos não sabem diagnosticar desautonomia? Teu caso parece que prova o que eu disse, levou 11 anos e sei lá quantos médicos, pode nos dizer quantos foram. Olha, eu acredito que foram mais de 100.
100? Mais de 100, com certeza mais de 100 médicos. Não, Janaína, isso não existe, Janaína, não pode ser. Sim, porque na verdade eu ia em vários especialistas da mesma especialidade. Por exemplo, eu cheguei a consultar 7 cardiologistas em 6 meses. Uau. Então, em 11 anos, eu acredito que sim. Eu passei por mais de 100 médicos, né? Não de especialidades, mas médicos diferentes, em cidades diferentes, né? Uhum. Eu peregrinava, na verdade, eu peregrinei médicos da minha cidade natal, Sananduva, da cidade polo em saúde, que é Passo Fundo. Eu fui a médicos na capital, em Porto Alegre. Eu procurei médicos em Rio Grande, que era a cidade onde eu morava na época em que eu trabalhava. Então, eu vivia numa peregrinação, né? Mesmo mal, mesmo sentindo muito mal-estar, eu buscava saber o que acontecia comigo. E às vezes não, a maioria das vezes, é estresse, você está com ansiedade, a gente vê que você está com alterações de sinais vitais, mas a gente não sabe a origem, os seus exames estão todos normais, você tem uma saúde melhor que a minha, eles diziam. E aí, só então, quando eu voltei mesmo para a minha cidade de origem, né, na verdade, foi uma espécie de desistência da minha carreira, né? Eu voltei para casa dos meus pais, fui acolhida por eles para mim tentar achar uma solução. Fiquei 1 ano e meio acamada. Puxa vida. Fiquei um ano e meio acamada e por persistência deles, não, vamos lá, vamos continuar. Aí, então, eu consegui um diagnóstico através do exame padrão, né, que hoje em dia é usado, que é o teste da mesa inclinada. Certo. Quais são os sintomas? Nos falaste de alteração de sinais vitais que não estavam bem, mas quais eram os sintomas? Não sentavas na frente do cardiologista e dizia assim, estou aqui porque meus sinais estão alterados. Não, sentavas no cardiologista e dizias para ele o quê? O que estava sentindo? Que eu sentia muito mal-estar, um mal-estar generalizado, que eu tinha bastante desconforto no peito, uma sensação de que eu estava querendo entrar num estado de semiconsciência, sabe? Não era uma plena consciência, eu me distanciava, né? Eu ficava com um déficit cognitivo muito, muito grande. Tipo aquele brain fog, que se fala atualmente da Covid longa, que o cérebro está numa névoa, uma neblina de pensamento? Exatamente, né? É reflexo do hipofluxo cerebral, né? Pouco fluxo sanguíneo, né? Que a gente tem problema de retorno, e também já estava começando a ter um pouco de alterações na oxigenação, né? Em função do mau funcionamento do meu pulmão, porque a desautonomia já prejudicava na época. Então, os sintomas, na verdade, eram esses, né? Mal-estar, palpitações, tontura, vertigem, a pupila muito difícil para adaptação. Enfim, eram vários sintomas. Então, quando eu chegava lá, eles achavam estranho, porque, nossa, muitos sintomas. Ela não tá ela não consegue me descrever aonde é o problema. O problema está no corpo todo. Essa moça está ansiosa. Quantas vezes foste encaminhada para psicólogo ou psiquiatra? Olha, pelo menos umas 5 ou 7 vezes. Interessante, né? Logo começaste a falar, eu pensei assim, os médicos estão encaminhando ela para o lado emocional. Né? Exatamente. Eles chegavam a te examinar direitinho. Existe uma queixa muito grande, Janaína, aqui no canal, que médico não examina mais. O que é um absurdo, porque sabes que em todas as faculdades de medicina, com meus alunos, durante anos eu ensinei, médicos residentes, pós-graduandos, alunos de mestrado e doutorado, a gente ensina a examinar o paciente. Tem que tocar no paciente, tem que conversar com o paciente, ouvir o paciente e examiná-lo. O pessoal sabia examinar para desautonomia? Para desautonomia, especificamente, nenhum. Não te mediu a pressão deitada, pressão sentada, pressão de pé, por exemplo? Não faziam as aferições com mudança de posição, só a aferição sentada mesmo, né? E mesmo assim, mesmo tendo alterações às vezes, porque eu mesmo sentada em repouso, eu tinha uma frequência cardíaca maior do que ao normal, né? Uma frequência cardíaca de 114, 120, 130, sentada em repouso há 40 minutos numa sala de espera. E mesmo assim, eles achavam que eu estava numa crise de pânico, crise de ansiedade ou qualquer coisa desse tipo. Quantas vezes foste convidada a fazer medicina ou tiveste vontade de concluir um curso de medicina, Janaína?
Hoje eu posso dizer que tenho. E nem é por mim mesma, porque eu já... Daqui uns dias eu vou bater nos 50. Então... Não aparenta. Desautonomia faz a gente ficar jovem? Não sei. Eu sei que ela faz a gente viver dentro de uma bolha, isso eu sei. Pois é. Não, mas a minha pergunta, eu acho que é válida, porque estudaste tanto, aprendeste tanto, e o pessoal, inclusive, tem dito aqui, ó, Janaína foi minha médica, e me ensinou muito. É uma médica dizendo isso. Pois então, e por isso que eu estou perguntando, quantas vezes tivesse vontade de fazer medicina para poder ajudar as pessoas? Hoje eu tenho vontade justamente por isso, porque convivendo com os casos cotidianamente no grupo e ouvindo todos os relatos, né, de descaso mesmo, não só da classe médica, da classe de saúde em geral, né, inclusive de saúde pública e tudo mais, eu vejo que existe uma necessidade muito grande de que haja profissionais realmente qualificados, né, para conseguir fazer uma boa anamnese, primeiramente, né, para depois conseguir fazer uma investigação aprofundada, não só da desautonomia, como das doenças de base, né, que são as doenças que levam a uma disfunção do sistema nervoso autônomo. E esse quadro de pacientes desassistidos me faz ter muita vontade realmente de fazer medicina, porque talvez, se não tantos, alguns possam, né, no Brasil, mudar esse cenário. Pois é, eu fico pensando, com tanta faculdade de medicina sendo criada, nós já temos aí no Brasil 389, aqui nos Estados Unidos são 180. E só existe mais faculdade de medicina na Índia do que no Brasil. Agora eu fico me perguntando, quem é que vai ficar dando aula? Quem é que vai formar esses alunos? Quem é que vai dar aula de desautonomia durante o curso médico, né? Se os médicos não sabem, quem é que vai dar aula? Vamos chamar a Janaína para dar aula em todas essas faculdades aí. Olha, mas nós estamos um pouco brincando, né, Janaína? Mas é coisa muito séria, porque imagina quantas pessoas estão sofrendo sem diagnóstico, e aí entra naquela coisa de síndrome de doenças raras, né? Ah, menos de 65 por 100 mil. Mas só é doença rara porque não diagnosticam. Exatamente. E como eu disse no início, o médico só diagnostica o que conhece, a aula que ele foi, um paciente que ele viu na residência médica, se é que fez residência, hoje em dia menos de metade dos médicos formados é que faz residência médica. O resto sai da faculdade sem formação mínima. Então, fica muito complicado para os pacientes mesmo. Eu acho que o trabalho que vocês têm nesse grupo, depois nos fala um pouco sobre ele, por favor, é louvável, porque isso aí está fazendo com que a comunidade de pacientes potenciais, sem diagnóstico e com diagnóstico, e principalmente da classe médica, enfermagem, fisioterapeutas, terapia ocupacional, mesmo educadores físicos, saibam o que está acontecendo, né, e pensem, pode ser desautonomia, vai no médico tal que ele sabe investigar. Né? E se não souber, Janaína, nós vamos deixar essa live aqui gravada, o pessoal vai aprender. Né? Exatamente. Hoje nós vamos ter um marco aqui, vai ser um marco, vai ficar no canal isso aqui gravado, vai ficar tranquilo, o pessoal vai poder vir aqui ouvir, porque a Janaína nos mandou alguns slides que vão indicar exatamente do que se trata, é uma verdadeira aula que ela me mandou, e que nós vamos mostrar aqui para vocês. Janaína, disse alguma bobagem aí da desautonomia até agora? Tu me corrige, tá? Não disse não. A bobagem que eu vejo é o cenário atual, porque antes da Covid nós tínhamos 70 milhões de pessoas no mundo portadoras de desautonomia diagnosticados. Opa! Nós não podemos dizer que desautonomia é uma doença rara. Ela é comum. Extremamente comum. A disfuncionalidade do sistema nervoso autônomo é comum, porém, ela é subdiagnosticada. Ou seja, ela tem menos diagnóstico do que casos existentes, né? Existe agora alguns estudos saindo, né? Apesar de que ainda não temos dados concretos, né? De que talvez duplicou ou triplicou esse número de 70 milhões de pessoas que apresentam a disfunção do sistema nervoso autônomo depois da pandemia, né, por infecções de Covid-19. Isso é por causa das infecções e a Covid longa, que o pessoal começou a se lembrar disso com mais frequência e tentar explicar os sintomas por desautonomia, investigando então melhor, ou porque por tabela eles aprenderam que tem que investigar outros pacientes também.
Eu acredito que um pouco de tudo, né? Um pouco infecção, temos casos de pessoas com desautonomia pós-vacinação também, né? Porque tem algumas pessoas que realmente têm um pouco menos, né, enfim, de condições orgânicas para receber essa vacina num determinado momento, a depender do seu quadro clínico, uma doença já existente, né? Uma imunidade. Você, como um imunologista, deve entender bastante disso, né? E também em função da informação, né? O bom, né? A gente diz assim, a pandemia foi uma coisa catastrófica, mas em questão de saúde pública, deu para todo mundo voltar um pouco os olhos, né? Para algumas condições que eram realmente esquecidas, como o caso da desautonomia. Não, sem dúvida, é algo preocupante. O pessoal aqui tem falado bastante sobre essa situação. A Rebeca diz assim, só queria me receitar Rivotril, dentro do que eu falei antes, né? A Malena, os médicos pegam o exame do tilt test positivo em mãos e não sabem o que fazer com aquilo. Nós vamos conversar sobre isso. A gente tem que interpretar lá no... Eu, como administradora desse grupo, junto da doutora Juliana Dias, né? Depois eu falo um pouquinho na hora que eu me apresentar um pouquinho mais e tal, para falar um pouquinho desse nosso trabalho, né? A Juliana é uma médica de comunidade e família, né? Especialista em epidemiologia. Ela trabalha na Prefeitura de Belo Horizonte na gestão de saúde do trabalhador. E ela é uma das... Ela que falou, ela é minha médica. Ela é médica. Ela começou a apresentar sintomas desautonômicos. Ela me procurou no grupo e eu expliquei para ela o que era desautonomia, todos os detalhes, os mecanismos, o sistema nervoso autônomo e tal. Ela se interessou e ela disse, eu vou encarar, eu vou estudar contigo. Vamos lá. E ficamos nós duas administrando esse grupo, então, que existe até hoje. Como é o nome do grupo? Como é que se encontra na internet? Esse grupo, o nome dele é desautonomia mesmo, tá? É o nome da condição, né? Da disfunção. O grupo vocês encontram ele através de um link que eu disponibilizo na minha biografia no Instagram, o Instagram @diz.autonomia, diz com Y, tá? Que é a maneira que se escreve em inglês, né? Tá? Então é @diz autonomia e diz com Y. Já escrevi aqui. Isso, lá tem vários materiais, tem cartilhas informativas, tem instruções do Lian Test da NASA de 10 minutos para você fazer a avaliação da sua condição autonômica, fazer coleta dos dados a domicílio, para você levar como uma prévia para o seu médico e tudo mais. Tem várias coisas muito legais lá para que cada paciente, familiar, ou até mesmo pessoas do meio de saúde possam tirar suas dúvidas. Excelente. Muito bem. O que é ter desautonomia é o título da nossa live de hoje. Nós vamos passar de imediato aos slides que eu recebi da Janaína. Nós vamos aguardar aqui os comentários de vocês na medida em que os slides forem passando. Não, por favor, não peçam assim, mas qual é o tratamento? Agora, espere um pouquinho que nós vamos chegar lá. Senão eu me perco aqui nos comentários de vocês têm que me ajudar. Eu estou sozinho aqui, pessoal, lidando com slides, com a Janaína e com os comentários de vocês. Estamos sozinhos lidando com tudo. Isso aí. E mais com o cabedal de sintomas enormes da desautonomia, que é um compêndio de medicina, como vocês vão ver. O que é esse sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático? O simpático tem a ver com a personalidade da pessoa, Janaína? Na verdade, eu coloquei uma maneira bem simples para todo mundo entender, que quando as pessoas me perguntam, mas o que tu tem? Eu digo, eu tenho desautonomia, mas isso vem de onde? Eu digo, é um problema no sistema nervoso autônomo. Mas o que é isso, né? As pessoas, o que é o sistema nervoso autônomo? É na cabeça? É aonde? Onde é que isso se localiza? Como é que é? Então, eu sempre explico assim, que o sistema nervoso autônomo, ele é como se fosse um piloto automático. Sabe aquele piloto automático do nosso corpo? Aquele que faz o trabalho sozinho de manter o corpo funcionando, independente da minha vontade ou daquele controle que eu posso exercer sobre ele. Ele é aquele que vai fazer toda a transmissão de mensagens para que o coração continue batendo, o estômago digerindo, o sangue circulando, o pulmão inflando, né? Assim como tudo que existe no nosso corpo
funcionando de forma automática ou autônoma. Tá? Então, ninguém pensa em... Bom, agora eu vou manter minha temperatura em 36,5 graus durante todo o dia. Isso não existe, né? O sistema faz isso para nós, é o nosso automático. Exatamente. A gente vai dormir e a gente não pensa, vou dormir e vou esquecer de fazer o coração bater. Não existe isso. A gente vai adormecer, né? Sair de um estado de consciência ali, de raciocínio, né? De atividade diária, mas o seu coração continua batendo, o seu estômago continua digerindo, o seu sangue continua circulando, seus hormônios continuam sendo secretados, enfim, tudo continua funcionando normalmente, né? Então, quando esse piloto automático ele não está funcionando como deveria, não está funcionando adequadamente, a gente diz que ele perdeu a sua autonomia, né? Então, aí é que está a desautonomia, é a disfunção do sistema nervoso autônomo. É o sistema nervoso autônomo que não está funcionando adequadamente. Então, é o coração que bate meio desregulado e a gente sente palpitação, é a pressão que quando eu levanto aqui da minha cadeira e vou comer um lanchinho, eu caio no chão porque a minha pressão não mantém a circulação de sangue para o cérebro, é a minha bexiga que quer que eu vá toda hora para o banheiro, ou seja, entra tudo aqui, doutora? Entra tudo. Deixa eu chamar de doutora já. entra tudo, exceto aquilo que a gente consegue controlar, né? No caso, todos os movimentos voluntários, né? A parte de musculatura esquelética. O resto tudo é autônomo. Tá. A Gorete pergunta se o nervo vago tem a ver com isso tudo. Sim, está dentro da composição do sistema, né, de reflexo. E tem interferência conjunta com o sistema nervoso autônomo. Aqui nós temos um gráfico que vai classificar agora e mostrar a todo mundo. Ele está um pouco pequeno, eu vou tomar a liberdade de aumentar um pouco aqui. Claro. Porque a Janaína vai nos explicar o que é, primeiramente, o sistema nervoso central. Isso. Na verdade, a gente chama de sistema nervoso, são duas classificações de funcionamento, né? Na verdade, o sistema nervoso é aquele que recebe e transmite todas as informações para o nosso corpo, né? Tanto movimentos, sensações, constatações ambientais para poder ter reações e tudo mais, né? O primeiro sistema que nós temos, né? O primeiro sistema nervoso aí que eu vou comentar é o sistema nervoso central. Né, o sistema nervoso central, ele faz parte dele o encéfalo e a medula espinhal, tá? Esse sistema nervoso central ele é responsável pela recepção e interpretação dos estímulos do nosso corpo, né? E especificamente no encéfalo, né, a gente tem a parte mais importante do sistema nervoso como um todo, né? Porque é uma central de comando. E a medula espinhal, na verdade, ela é uma extensão onde a gente consegue fazer a proteção de outras terminações nervosas que eu vou falar depois, né? Do encéfalo fazem parte o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Né? O cérebro, a gente tem hemisfério direito e esquerdo, temos o cerebelo na parte posterior, que é responsável pelo equilíbrio, e o tronco encefálico, onde a gente tem, inclusive, as terminações do sistema nervoso autônomo saem dali do tronco encefálico. Essa é a parte mais primitiva do cérebro, é essa que dá o automatismo para tudo isso que a Janaína nos falou, né? Fica aqui na base do cérebro, logo atrás, na nuca aqui, né? Entre a nuca e o osso occipital aqui atrás. Por isso que uma pancada aqui mata a pessoa, né, Janaína? Porque entra em bloqueio completo aquilo ali, faz um curto-circuito e nós paramos de respirar, o coração para e tudo com a batida ali atrás. Por isso é tão importante nos acidentes a gente ter... Aliás, eu tenho aqui até na minha cadeira, ó, proteção, embora eu não esteja dirigindo, mas ajuda aqui a manter a coluna cervical postura. no lugar. Estabilidade crânio-cervical. Essa é uma questão também. Uhum. Isso. E aqui nós temos o periférico, então. Exatamente. Então, o sistema nervoso é dividido entre o central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é também responsável por transporte de informações e ele conecta o sistema nervoso central, que a gente falou agora, a todas as outras partes do nosso corpo, né? E a gente tem uma subdivisão de funcionamento, né? A gente tem o somático,
que é responsável pelas ações voluntárias e pela musculatura esquelética do nosso corpo, né? E a gente tem dentro do somático a via aferente e a via eferente. E aí as pessoas dizem, ué, o que seria isso? Na verdade, são vias de informação, né? O eferente, ele é composto por neurônios que levam as instruções, né? As estruturas. E após isso, então, o processamento do estímulo no sistema nervoso central. Já o aferente, a gente tem neurônios que levam informações do sistema, das nossas estruturas de volta para o sistema nervoso central, né? Então, é a via de vinda e a via de volta. Então, esse somático aqui é quando eu controlo o movimento. Por exemplo, exato. Eu estou mexendo minhas mãos aqui, é o somático. Isso. Meu cérebro manda pela via eferente que minha mão se movimente. Exato. E meu cérebro, meus olhos, visão periférica, enxerga que eu estou me mexendo. É o aferente. Exato. Chegando no cérebro que eu estou mexendo. Se eu for deglutir, eu consigo deglutir também. É somático, então, também, né? Porque eu controlo a deglutição. Sim, sim. É a mesma coisa quando você for, por exemplo, sentir algo quente, né? Como se você pudesse se queimar. É a partir da via eferente que vai a mensagem para que você tenha a reação de retirar a mão. Mas é o aferente que vai mandar para o cérebro a mensagem de que aquilo não estava tão quente, não precisa de uma reação tão rápida, né? Enfim, todos esses comandos de conseguir fazer a intermediação do que acontece no nosso ambiente, né? Perfeito. E a segunda divisão do nosso sistema nervoso periférico é o visceral, né? Que são todas as ações involuntárias e automáticas, autônomas do nosso corpo, ou seja, todos os nossos órgãos e sistemas, né? Também tem vias eferentes e aferentes. Eferentes é a mesma coisa, né? São responsáveis por levar informações às estruturas e após o processamento do estímulo no sistema nervoso central, e o aferente leva a informação até ele de volta, até o sistema nervoso novamente, né? E o eferente, né, que é aquele que vai para os órgãos, né, que se dá ao sistema nervoso autônomo, tá? E esse sistema eferente, ele ainda pode ser subdividido no simpático e no parasimpático. E aí aqui no eferente, só relembrando, é que entra o nervo vago, por exemplo. Né? Exato, exatamente, tá? Então, assim, as pessoas perguntam, mas o que é o simpático e o que é o parasimpático, né? Então, eu vou dar uma prévia aqui, depois eu falo um pouquinho mais especificamente, eu tenho uma imagem para mostrar para vocês, tá? O sistema nervoso autônomo simpático, ele é uma via estimulatória, né? É a via que estimula o funcionamento do órgão, tá? E primitivamente falando, né, ele é responsável pelas ações de luta e fuga, ou seja, numa condição ambiental de perigo, é o sistema nervoso autônomo simpático que vai se sobressair, né, ao parasimpático, para que possa dar comando de luta e fuga, para que a gente possa preservar a vida, por exemplo. É a adrenalina. Adrenalina, exatamente. A noradrenalina também participa. É uma sinfonia muito bonita. Até depois eu falo um pouquinho, que eu sempre faço uma alusão musical aí, né? E o sistema nervoso autônomo parasimpático é o inverso, né? É a via inversa, digamos assim. É aquilo que inibe o funcionamento do órgão. Ela é uma via de relaxamento, né? A via mensageira é a acetilcolina. Né? Então, na verdade, o que eu faço alusão, às vezes, em termos de uma via de carros, por exemplo, né? Às vezes eu explico assim para as pessoas poderem entender um pouquinho. O sistema nervoso simpático é um acelerador, é o que manda andar. Vamos lá, para frente e avante, né? Vamos funcionar. E o parasimpático é o freio, vamos pausar, repousar, restaurar, né? Hora de sair do estado de vigília, né? E sair do estado de prontidão, né? Então, o parasimpático é um sistema inibitório, relaxante, né? Faço alusão aí aos carros, né? Usando ele como um freio, né? Digamos assim. Faz parte da pausa, repouso e restauro.
E o simpático é a via excitatória. Estimulante é o acelerador do veículo, né? Participa das ações, luta e fuga, né? Eu gostei muito dessa figura aqui que enviaste, porque ela mostra exatamente a base do cérebro, de onde saem alguns dos nervos, por exemplo, o que vai até o olho e contrai a pupila. Exatamente. Né? Se a pessoa está na adrenalina, a pupila está desse tamanho. Se a pessoa está relaxada, a pupila está tranquila e tal. Exato. E assim vai para a salivação, como bota aqui, os batimentos cardíacos, e esses nervos todos saindo ao longo da medula espinhal, indo para os diversos órgãos e controlando o automático nosso. Então, esse piloto automático aqui é muito melhor que esses pilotos automáticos que estão querendo botar nos carros que andam por aí, para usar a metáfora da Janaína, que ainda estão matando pessoa aí no trânsito, Janaína. Está muito complicada a coisa. Esse piloto automático aí, ele é divino, né? Divino mesmo, eu costumo dizer, é perfeito, né? Ele é perfeito, porque é ele quem consegue manter a nossa homeostase, né? A homeostase é a palavra, o mesmo que equilíbrio do nosso corpo, né? Ou seja, a manutenção do equilíbrio do funcionamento orgânico do nosso corpo, e é ele que mantém tudo como tem que ser para a gente ter qualidade de vida e todos os nossos processos, ciclos, todos eles de forma organizada e, enfim, funcionando tudo adequadamente. Perfeito. A Gorete pergunta se também é responsável pelo descontrole da temperatura corporal. A filha tem síndrome de Sjögren, teve esse diagnóstico sem exames. O que queria dizer a Gorete? Sim, na verdade, o sistema nervoso autônomo ele é responsável pela regulação de temperatura. Sim, é ele quem faz, por exemplo, os mecanismos de vasodilatação e constrição para ter maior ou menor perda de calor, faz o mecanismo de arrepiar a pele, por exemplo, né, para a gente ter, que faz uma vasoconstrição epidérmica ali para a gente tentar se proteger do frio, enfim, tudo aquilo que a gente não pensa em fazer e o corpo deve fazer sozinho é o sistema nervoso autônomo que faz. Sim, o controle de temperatura é comandado pelo sistema nervoso autônomo, sim. Janaína, me disseste que está muito quente aí em Sananduva, no Rio Grande do Sul, de onde estás me falando. Estava, inclusive, antes de nós entrarmos ao vivo aqui, com o ventilador ligado. Estás suando? Qual é o sistema autônomo que está te controlando aí no automático nesse momento? Olha, na verdade, agora eu estou bem. Estou bem. Na verdade, eu sou uma pessoa que tem bastante sorte e muita autoobservação, né? E tenho ajuda de muitas pessoas também que discutem o meu caso clínico. Então, eu consegui uma remissão. Maravilha. Quase que completa da minha desautonomia, né? Eu vivo constantemente me auto-observando e buscando alguns outros diagnósticos, né? Eu falo um pouquinho do meu caso também, depois do que tem para vir pela frente ainda. Perfeito. Aqui tem um outro slide mostrando as vias, né? Saindo da base do cérebro e da medula também. Isso. Na verdade, eu coloquei alguns detalhes mais específicos, caso alguém queira esse material, eu posso disponibilizar lá nesse meu link, né? Sem problema, e aí a pessoa pode ter isso como um manual para estudo, né? Saber, que tenha curiosidade de onde saem essas vias, né? De comando aí do sistema nervoso autônomo, né? Mas essa aí é uma figura que mostra as inervações do sistema nervoso autônomo parasimpático, né? E todos os órgãos que estão relacionados a essas vias, tá? O parasimpático, ele é muito conhecido por processos que são feitos quando a gente não está num processo de ação, e sim de relaxamento, que, por exemplo, o processamento dos alimentos no trato gastrointestinal, né, e toda a questão de eliminação das excreções, né, urina e fezes. Já a inervação simpática, ela já é, como eu falei anteriormente, né, ela é uma via que prepara para situações de estresse, para ação, né, e ela está mais relacionada, então, a alguns mecanismos como o aumento de frequência cardíaca, a força das contrações cardíacas, o aumento, né, da pupila, enfim, também as vias respiratórias, para poder facilitar, melhorar, né, a respiração num momento em que a gente precise tomar alguma ação rápida. Excelente. Muito claro, Janaína. E aí, aqui a pergunta, né, 2 seria o que é, então, a desautonomia, né? Então, é simples, a partir de tudo que foi falado, não tem muito
mistério para dizer, né? O sistema nervoso autônomo, como ele controla todas essas funções corporais, que são, né, realmente involuntárias, não dependem da nossa vontade, quando não se tem essas funções acontecendo de forma adequada, a gente pode dizer que a gente está em disfunção do sistema nervoso autônomo. E o nome dado, nome genérico, né, digamos assim, dado a todos os tipos de disfuncionalidades, né, seja de exacerbação do simpático ou do parasimpático, ou de baixo tônus de um ou de outro, enfim, né? Existem várias particularidades aí, mecanismos, né? Para tudo isso se chama desautonomia. Ou disfunção autonômica, a gente encontra ou disfunção autonômica dentro da literatura médica, né? Na verdade foi encurtado esse nomezinho. Não, fica bem, eu acho que é ótimo o nome desautonomia. Mas confunde bastante, às vezes as pessoas me pedem, eu sempre achei que você era autônoma. Sim, eu continuo sendo profissional autônomo. O problema é que meu corpo não é mais autônomo. Não tem nada a ver com a carteira assinada, né? Não tem nada certo. A ver. Janaína, nós temos um slide de múltiplas causas possíveis aqui, que são as doenças que ou condicionam ou acompanham, ou às vezes, quem sabe, o ovo ou a galinha vem antes, já dá para se dizer, ou as coisas estão em estudo ainda? Não, a gente já pode classificar. Em geral, não se diz que desautonomia seja uma doença, tá? E eu explico por quê. É como dor de cabeça. Dor de cabeça não é uma doença, é uma manifestação, né? Como se fosse um sintoma, um quadro ali, faz parte de um quadro, né? E a desautonomia é isso também. Né? Essa disfuncionalidade do sistema nervoso autônomo, ela tem uma origem. Então, quando a gente investiga qual é a origem, a gente tem que saber se é primária, que é a primeira explicação que eu vou dar, né? A desautonomia primária é quando a gente pode, porventura, falar que ela é uma doença mesmo, tá? Por quê? Porque ela comete diretamente a estrutura do sistema nervoso autônomo. Tá? Não existe nenhuma outra comorbidade, patologia, doença coexistindo que precise haver para ter a disfuncionalidade do sistema nervoso autônomo. As doenças que acometem, né, a estrutura, né, e o funcionamento do sistema nervoso primordialmente são as desautonomias primárias. E elas são geralmente, né, aqui eu vou botar algumas, né, ou desautonomia familiar, né, que é uma alteração genética, ela também é chamada de síndrome de Relay-Day. Depois de 8 anos, eu acho que esse ano eu descobri que existe um caso no Brasil. Foi recente, a semana passada eu descobri, né? Nós não tínhamos ainda nenhum relato de caso no grupo, pelo menos, no nosso, né, de síndrome de Relay-Day. E descobri que existe um caso de síndrome de Relay-Day no Brasil, né? Que ele tem muito mais chances de acontecer em determinadas populações, com determinadas determinações genéticas, fatores de outros países aí, né? De outras etnias. A gente tem também a atrofia múltipla de sistemas, né? Que é uma doença degenerativa, né? Do sistema nervoso autônomo. Tem a falha autonômica pura, que também, né, traz ali um prejuízo a todo o funcionamento das mensagens, né, enviadas para os órgãos, né, e algumas formas de síncope também, tá? Existem algumas coisas não tão bem, assim, esclarecidas, né, ainda. Muitas coisas ainda precisam ser descobertas. Então, algumas literaturas mostram alguns tipos de síncope como uma desautonomia primária, outras dizem que não. Então, eu preferi deixar, né, para até que a gente, enfim, a gente elucide bem algumas dúvidas relacionadas a essa classificação. Para o pessoal entender, Janaína, o que é síncope? Síncope é a mesma coisa que desmaio. Uhum. Ou seja, perdeu a consciência e foi ao chão, por exemplo, é uma síncope.
né? Então, síncope é a mesma coisa que um desmaio, a perda de consciência. Perfeito. Vamos aos secundários. A maioria, né? A maioria das desautonomias se enquadram aqui, né? Por que elas são chamadas secundárias? Nesse caso, a gente chama essa desautonomia como uma condição, né? Não como uma doença, digamos assim, tá? Por que ela é uma condição? Por que ela é uma manifestação de um quadro subjacente? Porque existe algum outro tipo de doença, patologia, comorbidade, sabe-se lá, Deus, né? Tem várias maneiras de você explicar algo que não vai bem no seu corpo e que tira a estabilidade orgânica, né? A homeostase orgânica, né? E interfere de alguma forma no funcionamento, prejudica o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Tá? Então, a desautonomia secundária ela é uma consequência, tá? De um processo de doença ou condições médicas, como, por exemplo, as diabetes, a esclerose múltipla, todos os tipos de doenças autoimunes e reumáticas, né? Ali dentro tem também artrite reumatoide, doença celíaca, lúpus, Sjögren, Parkinson, algumas síndromes pós-virais, distúrbios metabólicos, distúrbio enzimático, síndromes dolorosas, síndromes fibromiálgicas, enfim, praticamente todas as patologias, né, que podem vir a trazer algum tipo de desordem orgânica podem incidir sobre o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Janaína, se tem uma ideia de frequência? Por exemplo, se tiver que pegar todas essas aí anotadas no slide como desautonomias secundárias, qual é a mais frequente? A mais frequente das patologias, tu diz das condições dos diagnósticos básicos, das condições subjacentes. Olha, falar bem a verdade em termos de porcentagem, eu nunca vi. Uhum. Eu acredito que seja diabetes, porque pega muito desautonomia. Olha, isso é um outro problema que eu tenho que relatar aqui. A desautonomia está muito... Como ela ainda é desconhecida e ela é complexa, há uma falta de dados. Né? A gente não tem, por exemplo, um censo no Brasil. A gente não sabe quantas pessoas tem aqui no Brasil com desautonomia. Né? Eu tive um relato ano passado e me assustou, né? Só que eu disse, eu não sei se acredito ou não acredito, porque eu não consegui ver esse dado escrito em nenhum mecanismo de mídia, nenhum artigo científico, nada, né? Eu fui procurada por uma representante de grupos que circulam na internet, Facebook, Telegram, WhatsApp, né? Uma mãe de um paciente que sofria com a síndrome pós-Covid. E ela relatou que aproximadamente 400 mil pessoas estavam sofrendo com sintomas de desordem autonômica no Brasil. E eu fiquei assustada. Né? Eu disse, meu Deus, mas e como que a gente não enxerga esses números em lugar nenhum? A gente não tem porcentagens. Quantos por cento poderia ser diabetes? Quantos por cento poderiam ser doenças autoimunes? Quantos por cento poderiam ser problemas mitocondriais? Quantos por cento poderiam ser através de síndromes pós-virais? A gente não tem dados. É isso que acaba dificultando muito, inclusive, um encaminhamento, né, de criação de políticas públicas mais específicas para as principais, pelo menos, né, para que a gente não fique tão desassistido. Né? Eu pensei em diabetes porque é muito frequente na população, principalmente aí do sul do país. Exatamente, principalmente na terceira idade, né? Com as neuropatias diabéticas, que é um dos exemplos que eu coloquei ali, inclusive, né? A neuropatia autonômica, né, associada ao diabetes, que é quando se perde, né, toda uma sensibilidade, né? A parte nervosa perde um pouco da sua função, né? E acaba não dando comandos adequados, né? E acaba desencadeando vários mecanismos que não conseguem gerar uma homeostase corporal adequada. A gente tem também a POTS,
que é uma nomenclatura em inglês bastante conhecida, por isso que se usa, acho que em quase todo mundo, né? Mas, na verdade, o nome correto seria Síndrome da Taquicardia Postural Ortostática, ou seja, a pessoa apresenta palpitações, taquicardia, né? Quando ela fica em pé, tá? Quando ela se coloca na posição vertical. E é muito associada à doença de Ehlers-Danlos. São 8 tipos que existem, né? De Ehlers-Danlos, que é uma doença genética também, né? Associada à má formação do colágeno, a síntese do colágeno defeituosa, né? É bastante comum também. No nosso grupo, o mais comum é Ehlers-Danlos. Qual é das 13 formas de Ehlers-Danlos que é mais comum? A hipermóvel. É justamente a que a gente não mais consegue... comum, a dominante em hipermobilidade. A de hipermobilidade é a que nós não temos aparecendo em exoma, né? A gente ela não aparece em sequenciamento genético do DNA porque o seu gene ainda não foi encontrado, digamos assim. Os outros 7 tipos, né? Eles já aparecem num sequenciamento genético, né? Num genoma, por exemplo, ou no exoma. Já tem 13 tipos detectados, Janaína. 13? 13 de Ehlers-Danlos. Eu me lembrei de 8, não sei se eu estou confundindo com algum eu te passo depois a tabela atualizada. Tá. Não tem problema. É uma tabela atualizada, então. Sim, eu vou te dar a tabela atualizada. E as idiopáticas, o que são? As idiopáticas, na verdade, elas são determinadas assim porque não se conseguiu saber o que causa esse distúrbio no sistema nervoso autônomo, né? Não fica bem elucidado. O meu caso, por exemplo, é uma desautonomia idiopática. Eu não sei a origem da minha desautonomia até hoje. Se pegarmos esses 3 grupos aqui, como tal, as primárias, as secundárias ou as idiopáticas são as mais frequentes? Geralmente as idiopáticas. Porque as pessoas não... pelo menos até um determinado ponto das suas vidas, né? Por quê? Porque demora-se muito para ter o diagnóstico da desautonomia e depois demora-se muito para ter o diagnóstico da doença coexistente, da subjacente à desautonomia. Então, por um longo período, vai se manter como uma desautonomia idiopática. Depois, claro, se elucida e passa a ser uma desautonomia secundária. Claro. Entre os diagnosticados com desautonomia, a maioria é secundária até, né? Dos que já estão trilhando esse caminho há mais tempo, né? Mas os que estão iniciando ali ainda possuem diagnóstico de aqui entra também a ignorância da medicina. Quando a gente chama idiopática, que a medicina ainda não sabe o porquê, não conseguiu esclarecer. Exatamente. Isso. Bom, o pessoal tem perguntado sobre sintomas aqui, eu não coloquei na tela porque vinha esse slide aqui. Pessoal, 1/3 do slide, tá? Já vou avisando vocês. Então, não se assustem. E eu quero dizer uma outra coisa aqui, porque já teve gente colocando aqui, eu desmaiei 2 vezes, então eu tenho desautonomia. Não, tem que fazer uma investigação completa. Exato. Tem que ir atrás de vários exames. Síncope, por exemplo, pode ser uma arritmia cardíaca mesmo em pessoas jovens. Então, isso tem que ser investigado, né? Não é simplesmente, eu tenho os sintomas que estão nesse slide aqui e o pessoal já se autodiagnostica com desautonomia. Não é bem assim. Pessoal, não é assim. Vamos lá, Janaína. Eu coloquei, na verdade, um slide bem cheio de sintomas, justamente para as pessoas verem por que isso confunde muito na hora do diagnóstico médico, né? Porque são muitos. Você chega numa consulta e você tem que relatar tudo isso daí, de sintomas. O médico que está na tua frente não consegue ter uma visão ampla do que pode estar acontecendo, ele vai dizer que você está ou inventando, ou que você está com ansiedade, ou que você é um hipocondríaco, enfim, que alguma coisa está acontecendo de errado com a tua cabeça. Não Janaína, aqui nesse slide nós temos 2 imagens de médicos. Olha essa médica aqui ouvindo o paciente com todas essas queixas aqui no canto superior e olha o outro médico aqui, fica tonto de tanto sintoma. Exatamente, coitados dos médicos, né, quando escutam tudo isso. Mas realmente, assim, a questão da desautonomia, ela é complexa porque ela comete realmente, né, diversos sistemas.
Então, faz parte desse contexto, desse quadro clínico, de diferentes tipos e, às vezes, com intensidades diferentes, né, esses sintomas. Em geral, é mal-estar generalizado, né, porque, lógico, você está com uma questão, assim, de caos nas suas funções vitais e tudo mais. A fadiga, que começa a se apresentar bem mais persistente, não é a fadiga habitual que as pessoas normais têm, é uma fadiga realmente debilitante, daquela que você não tem força para levantar um copo. É o absurdo da fadiga, né? A gente tem muito comprometimento cognitivo, dificuldade de concentração e memória, né? Fraqueza, dificuldade de permanecer em pé, sem que se tenha sensação, ao menos, né, de que vai passar mal, que vai desmaiar. Pode ter taquicardia de repouso ou então só taquicardia ao ficar em pé. Pode haver episódios de hipertensão, ou seja, pressão alta, enquanto se está deitado em estado de relaxamento, que não seria o habitual. Pode haver hipotensão, que na verdade é a pressão muito baixa quando se fica em pé, ou então uma queda absurdamente repentina, assim, a pressão está normal, está instável, enquanto estou sentado, levanto em pé, cai mais do que 30 na diastólica e na sistólica, né, por exemplo. A gente vai, logicamente, apresentar tontura, vertigem, falta de ar, visão confusa. A gente diz que pode ser embaçada, turva, às vezes em túnel. Exercício a gente não consegue tolerar, né? A fraqueza, a questão de incapacidade mesmo para executar qualquer tipo de ação que exija um pouquinho só que seja de esforço. Aquela sensação de desconforto no peito, né? Que não é uma pontada, não é uma dor forte, mas é uma dor que parece uma angústia, né? Parece uma angústia mesmo. Uma coisa desconfortável, assim, uma coisa que te deixa bastante mal, né? Pode também ter, claro, episódios de dor também, de angina, né? A sensação que se tem quando se está com esse tipo de quadro pode ser semelhante, tá? Sensação de ansiedade e pânico, né? Atrelado a alguns sintomas de depressão, só que sempre é bom frisar aqui, é secundário. Por quê? O paciente acaba desencadeando uma ansiedade e um pânico pela sua condição. Uhum. Né? Eu chegava, por exemplo, em consulta médica e dizia, doutora, eu estou desesperada. Eles achavam que eu estava em pânico. Não tinha pânico. Eu, Janaína, estava bem, super plena, equilibrada. Porém, eu não conseguia admitir que aquilo estava acontecendo comigo, com o meu corpo, com a minha vida, e ninguém me dizia nada. Então, eu entrava realmente num estado de pânico pela condição que eu me apresentava. Né? Uhum. E a depressão, ela pode vir secundária, principalmente quando se tem demora nesse diagnóstico, né? Quando a pessoa começa a viver aquela via crucis, né? É uma via crucis mesmo, né? Uma gincana, que a gente diz, né? Vai para lá, corre para cá, exame, um médico, um outro especialista, 3 especialistas, 4 especialistas, 5 especialistas, volta para exame, vai para lá, faz laboratório e assim vai. A pessoa começa a ter perda de renda, porque não consegue mais trabalhar, o investimento é alto, ela está incapacitada para se manter em pé nesses lugares, ela começa a desmaiar, né? Então, às vezes, ela se vê num estado de incapacidade, com determinadas limitações, que ela entra num quadro depressivo, sim, tá? Mas a depressão, ela não é primária, ela é secundária, essa questão toda. O desmaio, né, que é uma dos sintomas que podem acontecer, mas não são obrigatórios a acontecer. A gente lê muito na literatura quando se fala em desautonomia do desmaio, da síncope. Porém, eu falo pelo meu caso e também por todos os casos que a gente ouve no nosso grupo, é raro. É raro aqueles casos em que a pessoa tenha 10, 15, 20 desmaios por dia. Existe? Sim, existe. Mas, em geral, por exemplo, eu acabei desenvolvendo um pouquinho de condicionamento do meu tônus autônomo.
de tanto eu tentar resistir ao desmaio. Eu, na minha vida, eu devo ter tido, assim, na minha vida, que eu digo de desautônoma, né? 19 anos, eu devo ter tido, no máximo, 5 desmaios em 19 anos. Então, apesar da literatura, né, dizer que desmaio é um dos sintomas mais comuns, não é assim tão comum. Né? A pessoa pode ter uma sensação, uma pré-síncope, mas não ter o desmaio efetivado em si, né? Bom, junto disso tudo pode começar a ter tremores, náusea, diarreia, dores abdominais, uma enormidade gama aí de alterações gastrointestinais, dores de cabeça, rinorreia, que é uma secreção, uma coriza nasal, né? Dificuldade para engolir, né? Não consegue deglutir. Em alguns casos, a depender da doença de base, né, sensação de alfinetes e agulhas, perturbação do sono, erupções cutâneas, seborreia também, por mudanças de cortisol e alguns neurotransmissores, mudança no perfil da sudorese, né, ou sudorese excessiva, ou ausência completa da sudorese, ou então anormalidades, né, que a gente diz que às vezes a pessoa pode ter uma ausência de suor nos membros inferiores e uma hiperidrose compensatória na parte do tronco e na face. Bexiga neurogênica, pode ser tanto a retenção, né, não conseguir liberar a urina, quanto ter perda urinária, pode ser, como a gente tem duas vias, né, uma de relaxamento e uma de estimulação, né? Então, a gente pode ter tanto a retenção quanto a liberação involuntária. Impotência sexual, alteração na regulação de diâmetro pupilar, dores articulares, síndrome de dor em cabide, que é na cervical, trapézio e ombros, disfunção da regulação térmica, boca seca, perda ou ganho de peso excessivo, às vezes infarto do miocárdio sem dor, uma possibilidade de ter parada cardiorrespiratória, entre tantos outros. Parece piada, mas é isso aí mesmo. É o corpo novo, todo, né? Acometido. É importante sempre fazer o diagnóstico diferencial de cada uma dessas situações e, eventualmente, procurar o médico. É indispensável, né? Ninguém vai fazer o diagnóstico de desautonomia só porque a pessoa tem sensação de alfinetes e agulhas e um zumbido no ouvido esquerdo. Tem que ir no otorrino investigar o zumbido esquerdo. Então, uma pessoa aqui perguntou sobre mioclonias, que são fasciculações em grupos musculares, tem que ser investigado na parte muscular, pode ser uma doença da medula, ou seja, as vias neurológicas têm que ser vistas, e isso não seria especificamente desautonomia. Então, mas pode acontecer junto a algo parecido. Então, é muito importante que isso tudo seja investigado à luz de diagnósticos diferenciais, né? Isso exatamente. Chegar. A Rebeca diz aqui o seguinte, ó, esses sintomas são bem similares a algumas doenças autoimunes, como Chaga e doença celíaca, também deficiência de vitamina B12, que realmente é o dilema do ovo e a galinha. A vitamina B12 é muito importante, o pessoal se esquece, principalmente em quem é vegano e vegetariano, já que a fonte principal são carnes vermelhas, entre outras, né, da própria vitamina B12, e daqui a pouco vão medir e está lá embaixo, né? E os sintomas, muitos estão aqui, mas vocês têm inclusive um vídeo aqui no canal, vocês podem olhar, e se fala bastante sobre isso e como corrigir, dali a pouco melhora bastante alguns desses sintomas. É claro que nós estamos falando hoje de desautonomia especificamente. Muito bem. Quais são os sintomas principais, então, nós falamos, mas acho que vale a pena rememorar com esse slide aqui, né? Exatamente, porque existem realmente alguns que são bastante comuns, né? Ou seja, são os que dá para a gente olhar de cara e dizer, bah, acho que é desautonomia, né? Eu sei que a gama é enorme, todos os órgãos são acometidos pela disfuncionalidade do sistema nervoso autônomo, mas existem alguns que são chaves, né? Então, ela, na verdade, assim, ó, em questão de sintomas, né, a gente pode ter uma gama enorme, a gente pode ter de leves, praticamente imperceptíveis, até sintomas incapacitantes mesmo, como eu relatei, 1 ano e meio em casa de cama sem conseguir ficar em pé, né? Então, vai variar muito de acordo com a quantidade, ou seja, diferentes sintomas em diferentes sistemas orgânicos, né?
quantidade, variedade e intensidade daquele sintoma, tá? Porque existem, claro, sintomas que são realmente incapacitantes, né? A gente tem, por exemplo, um caso de Ehlers-Danlos aqui no Brasil, de uma menina em Florianópolis, que ela tem a gastroparesia, né? Então, ela tem não tem mais o funcionamento, né, do seu trato gastrointestinal. Então, vai variar muito da quantidade, variedade e intensidade, né, de prejuízo àquele sistema ou aquele órgão que vai acometer, né, a pessoa com um sintoma mais ou menos proeminente ali, né? E o principal alerta da desautonomia, então, acaba sendo sempre esse mal-estar generalizado associado a essas oscilações bruscas mesmo, né? De frequência cardíaca e pressão arterial. E as pessoas normalmente pedem assim, tá, mas por que esse é o mais comum, né? Nós temos um mecanismo de retorno vascular, de retorno do sangue quando a gente fica em pé, né? Ou seja, a nossa parte vascular periférica, da região das nossas pernas, panturrilha, quando a gente levanta em pé, o nosso sistema nervoso autônomo manda comando para que haja uma vasoconstrição e esse sangue que ficaria todo acumulado lá na parte inferior do nosso corpo consiga voltar adequadamente, fazendo com que o coração bata com volume sanguíneo normal e haja fluxo suficiente, né, para dar perfusão cerebral. E na desautonomia, esse mecanismo, né, de hemodinâmico regular, ele acaba sendo prejudicado. Então, na verdade, a gente vai ter sempre essas oscilações bruscas de frequência cardíaca, pressão arterial, retorno vascular, problemas da hemodinâmica associados à desautonomia. Esses aí a gente às vezes consegue... Eu, por exemplo, ouço alguns relatos, né, de quem entra novo no grupo e eu digo, pode fazer teu teste que possivelmente possa ser. E tem alguns outros que a gente diz assim, eu te dou 10, 20% de chance de ser desautonomia, mas eu acho que não é. Teve um caso essa semana que eu disse, ela disse, olha, eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu não tenho mudança de pressão, não tenho mudança de frequência, não tenho concentração de sangue na periférica, não tenho. Eu disse, olha, possivelmente não seja desautonomia, né? Então, a partir disso a gente consegue determinar. Janaína, deixa eu perguntar aqui nesse slide, o que é homeostase, para o povo entender? Homeostase, na verdade, seria, como eu digo às vezes, né, no grupo, é a nossa régua, é o equilíbrio, é a condição orgânica adequada, né? Ou seja, aquilo que está em perfeito funcionamento, né? Está totalmente em equilíbrio, em ordem, digamos assim. Em poucas palavras, seria isso a homeostase. Né? Caracterizando aspectos fisiológicos de normalidade, ou seja, o que não é doença. O que não é doença, o que não é patológico. Exatamente, o que está em equilíbrio, está funcionando corretamente, exatamente. E o diagnóstico, Janaína? Olha, o diagnóstico, em geral, ele ocorre justamente por exclusão, é o que a gente está falando agora. Não é porque a gente vai olhar aqueles sintomas ali e a gente vai dizer, eu tenho um daqueles ali, tenho desautonomia. Não, a gente vai fazer um diagnóstico por exclusão, né? E pode ser desafiador, né? Porque frequentemente a gente tem que passar por diversas consultas, várias especialidades, a gente tem que fazer o descarte de algumas doenças para depois a gente ver se depois de todo um contexto esclarecido é que você vai dizer, não, eu acho que vale a pena investigar desautonomia, porque todo o demais foi descartado, então vamos partir para essa investigação. Né? Então, eu coloquei ali que é muito importante não negligenciar, né, o diagnóstico da desautonomia quando for indicado, né, fazer essa jornada diagnóstica, porque é justamente desse diagnóstico preciso que a gente consegue um tratamento adequado para que se tenha remissão de sintomas e, às vezes, até uma remissão da desautonomia em si, a depender do tipo de desautonomia que se fala, né? As especialidades mais comuns, né, que tem o conhecimento de forma mais comum aí sobre a desautonomia é a cardiologia, né, a cardiologia em geral ou a ritmologia e a neurologia, tá? Mas
vale ressaltar. Não quer dizer que outro profissional não possa fazer, porque a gente já teve muitos relatos de oftalmologistas que diagnosticaram desautonomia. Aquilo que você pensa é muito improvável que um oftalmologista possa fazer o diagnóstico. Ele deve possivelmente ter visto a alteração na regulação do diâmetro pupilar. E isso é diretamente relacionado ao sistema nervoso autônomo. E a pessoa conseguiu ter o indicativo de que ela deveria fazer os exames, né, ambulatoriais para conseguir fazer a determinação do tipo de desautonomia que ela tinha. Então, qualquer profissional, qualquer especialidade médica pode, né, fazer toda a trajetória, né, o estudo do caso clínico, fazer a orientação, destinar para os exames específicos, desde que ele esteja familiarizado com o assunto, né, com as manifestações dessa disfunção, né, para que ele possa participar desse processo diagnóstico. E, em geral, são várias fases, né? Primeiro, a gente começa com um histórico clínico e médico desse paciente bem detalhado, vem a parte de exames físicos, depois vem os testes autonômicos em específico, existem exames de sangue, que são exames laboratoriais também, né, também de urina, que também podem ajudar no diagnóstico, e alguns de imagem, né, também, para fazer o descarte de algumas patologias aí, tá? Em termos de exames, aqui eu botei só os mais comumente solicitados, tá? Porque, como é de exclusão, pode haver uma gama muito grande de exames a serem solicitados, a depender do indicativo ali que se tenha a partir do quadro clínico que se apresentou para o profissional, né? Mas, em geral, o teste da mesa inclinada, que em inglês se chama Tilt Table Test, é o mais comum, porque ele justamente consegue fazer a determinação desse perfil de resposta, né, dessa hemodinâmica que eu estava explicando agora há pouco, né, desse retorno sanguíneo, né, que vai acabar incidindo sobre a resposta cardiovascular em forma de alterações de frequência cardíaca e também da pressão arterial, conforme a mudança de posição deitada para em pé. Então, o que acontece? Se a pessoa é normal, a pessoa está de pé, a pessoa vai para a mesa inclinada, o que vai acontecendo com frequência e pressão, Janaína? É o seguinte, o teste da mesa inclinada, para começar, o paciente ele se mantém deitado, certo? A partir desse momento em que ele está deitado, toda a verificação dos seus sinais vitais vão ser feitos, né? Vai ser feita a verificação de pressão arterial, vai ser feita a verificação de frequência cardíaca, a oxigenação através do oxímetro, e existem alguns outros exames que a gente, inclusive, está lutando bastante para que sejam agregados a isso, né? Nesse mesmo exame pode haver também a investigação, né, da variabilidade da frequência cardíaca, é o HRV, né, que é uma sigla utilizada. Então, a partir desse momento, faça medições de todos esses sinais, né? Aí, então, o que acontece? A mesa vai inclinando para você ficar a 70 graus, certo? E aí, você vai inclinar e fazer um aguardo de um determinado tempo e continua se fazendo as medições desses sinais vitais. A partir de um determinado momento, se houve ou não uma resposta, pode ser utilizado uma medicação, né, um medicamento farmacológico que possa exacerbar ali aqueles sintomas que o paciente tem. E aí ele pode vir a manifestar a pré-síncope. Então, nesse momento que ele manifesta a pré-síncope, a mesa retorna à posição deitada para que não se tenha não tem agravamento desses sintomas, e aí pode-se fazer a verificação. Existem vários protocolos, tá? Existem protocolos diferentes em termos de tempo, né, de observação dessas respostas, e existe também medicações diferentes, e para cada medicação, né, para cada teste farmacológico, existem tempos diferentes também. Existe uma tabela com esses protocolos,
Cada protocolo, cada medicação tem faixas de tempo, leituras e tudo mais específicos. Então, tem que verificar isso também, né? Janaína, eu já estou pensando aqui um tema para a nossa próxima live. Qual será? Em detalhes, todos os detalhes do tilt test e da mesa inclinada, inclusive critérios diagnósticos, quão sensível é esse teste para detectar o que nós queremos, quão específico ele é, se pode dar problema, a pessoa está tomando algum remédio, por exemplo, modifica o teste, sim, tem que parar o remédio antes. Vários Posso imaginar N variabilidades e que para as pessoas que estão nos assistindo e outras que vão nos assistir, vai ser muito importante. Janaína, se sinta-se convidada, por favor. Tá bom, aceito sim. Na verdade, pode levar um mau teste, né? Vamos falar... Mal conduzido o teste. Na verdade, eu estou falando no idioma gauchês. Falando curto e grosso. Que nem a gente diz, né? Analista de Bagé. Quando foi mal feito. Quando foi mal feito o teste, pode acontecer realmente de ter algumas interferências. Por exemplo, o paciente com meia de compressão. Não pode, né? Porque a meia de compressão vai fazer alteração dessa resposta de retorno. Medicações, tem que se fazer toda uma tomada de informações de quais são as medicações que essa pessoa está usando, né, antes de fazer esse teste. Algumas medicações serão necessárias fazer retirada, talvez alguns dias antes, né? Temperatura de sala, se tiver muito gelado, vai haver um mecanismo de vasoconstrição muito exacerbado, vai mudar. Se tiver muito quente, vai ter mecanismo de vasodilatação muito exacerbado, também muda teste. Uma briga pessoal minha que eu estou tendo nesse momento, Dr. Carlos, é por tecnologia, tá? Porque o tilt test que a gente tem no Brasil em geral, exceto alguns pouquíssimos pontos do Brasil, é o tilt test só com aferição mesmo desses que eu te falei agora, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, oxigenação e nada mais, tá? O que a gente precisaria para você ter um quadro... Como é que esse quadro desse paciente está se comportando diante da mudança de posição quando se faz esse teste? A gente precisaria ter o teste de variabilidade, o HRV, né? A gente precisaria ter um outro teste, é esse que eu estou falando aqui embaixo, a monitoração de variação de frequência cardíaca. É uma variação entre os intervalos dos batimentos cardíacos, né? Então, existe, na verdade, alterações entre um batimento e outro, podem haver alterações diferentes entre os pares. Portanto, né? Deve fazer um eletrocardiograma de controle. Exato. Durante o teste. Exato. E algumas outras vezes, existe um teste de sudorese, tá? Que a sigla dele no exterior é XART, né? Que ele também ajuda a determinar como é que está acontecendo o funcionamento do sistema nervoso simpático e parasimpático naquele momento, tá? Em geral, os outros é o último que eu estou falando, ó. Mede a capacidade do corpo de produzir suor em resposta a estímulos como estimulação elétrica da pele. Problemas na regulação da sudorese podem ser um sinal da desautonomia, tá? E, no geral, os mais simples, né? Os iniciais, quando não se tem muita certeza ainda de que aquilo seja desautonomia, não, se começa pelo básico, né? Fazer uma monitoração de pressão arterial, né, de 24 horas, alguns casos 7 dias, tanto para mapa quanto para Holter, né? O mapa é o monitoramento da pressão arterial e o Holter é da nossa frequência cardíaca ali. Também é a partir do Holter que a gente consegue fazer determinação de algumas arritmias e alguns outros fenômenos que podem interferir e levar a quadros de desautonomia, né? Em termos de tipos, né? Como eu falei, desautonomia é o nome genérico, né? É a disfunção do sistema nervoso autônomo em geral. Só que de acordo com o que está sendo afetado ou o mecanismo que está ocorrendo, pode-se dar um nome, né? Então, existem vários, né, nomes aí que a gente pode dar. Existe a falha barorreflexa, né, onde a gente tem problema, né, na parte barorefletora, onde tem
tem maior ou menor sensibilidade a algumas respostas. Na carótida aqui no pescoço. Exato. A desautonomia familiar, que é genética, que eu te falei, né? Que é uma primária. A insuficiência autonômica pura, que também é um problema estrutural, né? Do sistema nervoso autônomo. A atrofia de múltiplos sistemas, também primária, né? A taquicardia sinusal inadequada, né? Um problema já relacionado à parte de questão cardiológica, né? Tem a gangliopatia autonômica autoimune, tem a síncope neurocardiogênica, que também é chamada como síndrome da síncope neuromediada cardiológica, ou síncope vasovagal, ou síndrome vasovagal. Neuropatia autonômica diabética, intolerância ortostática, e a mais comum, né? Que é a síndrome da taquicardia postural ortostática. A POTS e a vasovagal são as síndromes mais comuns. São as duas mais comuns. Eu estou preocupado. Eu não vejo como que no SUS, que é onde a maioria dos pacientes brasileiros é atendida, possa se chegar a esse diagnóstico. No postinho, a esses diagnósticos aqui agora. Já a desautonomia já é difícil, né? Agora eu imagino esses subtipos aqui. Vai ser complicado. Primeiro, que o povo médico não conhece. Segundo, porque não tem como pedir exames para tudo isso. Até alguns deles que eu estou vendo aqui não tem no Brasil. Teria que ser mandado até o sangue para fora. Não preciso entrar em detalhes. A Janaína sabe o que eu estou falando. Por exemplo, ganglionopatias autoimunes têm um sem número de autoanticorpos já determinados, muitos deles só em pesquisa. Nem tem como fazer comercialmente. E, às vezes, é importante, como a Janaína colocou, às vezes, ou muitas vezes, nós temos que ter o diagnóstico perfeito, o melhor possível para cada um de vocês que estão nos assistindo ou que vão nos assistir com a live gravada. Existe a possibilidade, Janaína, de o pessoal do postinho, lá da unidade base de saúde, encaminhar para a unidade de atendimento terciário, um hospital universitário que está capacitado, com médicos que conheçam a fundo, como a Janaína, isso aqui, ou como é que está funcionando isso na prática hoje em dia, Janaína? Olha, doutor Carlos, vamos falar com sinceridade, porque já serve como um apelo. Né? É por isso que eu fiz a pergunta. Serve como um apelo. Eu confesso que serve como um apelo, né? Eu, por muitos anos, eu tive plano de saúde. E por justamente não ter cobertura de muitos dos exames necessários pelo meu plano, eu acabei desistindo e fiquei com o particular. Porém, uma pessoa com desautonomia, ela acaba perdendo receita, porque ela não consegue trabalhar. Ela acaba se enquadrando numa pessoa com deficiência invisível, né? Ela não consegue ficar em pé, ela não vai conseguir exercer sua profissão de forma habitual, né? Então, o que acontece? Na maioria das vezes, ela acaba se encaminhando por uma via de saúde pública, né? Ela vai tentar recorrer à assistência do SUS. E aí ela já vai... eu nem vou continuar a falar do resto da jornada, porque daí já se subentende o que pode acontecer. Mas quando você chega nesse postinho, nessa unidade básica de saúde, para começo, se você quiser ser atendido e não ser literalmente debochado, né, pelo médico, às vezes, que não é uma coisa que a gente esconde mais. Nós, pacientes, não estamos mais escondendo isso, porque é tão comum e o trauma é tão grande, os relatos de casos são tão dolorosos do que enfrentam frente a alguns médicos, que a gente já não esconde mais o gaslighting, né? Que é a não validação dos seus sintomas. Janaína, parênteses para mim. Vamos convidar 2 ou 3 pessoas e fazer uma live só com depoimentos. Porque é muito importante isso, né? Vamos pegar casos emblemáticos, pode ser mais leve, mais grave, até um Guillain-Barré pós-vacinação, alguma coisa que pegou mais com processo desautonômico, e aí a gente conversa sobre isso, como é que as pessoas trataram, o que fizeram. Eu acho que está se abrindo uma porta aqui no canal para esse tipo de pessoa ter sua voz.
Né? Isso é muito importante. E eu acho que com isso os próprios pacientes vão chegar na sua consulta e dizer assim, doutor, eu dei uma olhada na internet e existe casos como o meu e que foram catalogados com esse nome aqui. A pessoa mostra para o médico. Exato. Porque eu estou suando demais, eu não consigo tolerar, eu tenho síncope. E aí o médico vai ficar com os olhos desse tamanho assim e vai pelo menos querer estudar ou entender melhor. Assim eu imagino. Às vezes. O que acontece? Vamos falar o bom português. Você chega até lá e você já sabe que passou por uma enormidade, quantidade de profissionais e mesmo você tentando falar o que você acredita que você possa ter, a maioria das vezes você não é ouvido. Não há um acolhimento das tuas queixas, né? Então, a maioria das vezes o paciente já chega intimidado, ele já chega receoso, pisando em ovos para conversar com o médico, né? Medo que mais uma vez ele saia de lá com o carimbo hipocondríaco, ansioso, o cara do pânico, o cara que só fala besteira e não sabe o que está dizendo, e muitas vezes alguns médicos chegam na tua cara mesmo e dizem assim, quem é o médico aqui? Por isso que eu faço questão nas minhas lives de dizer, não existe nenhum médico que tenha a especialidade do seu próprio corpo quanto o paciente. Uhum. Ele é o especialista do seu... só ele sabe o que ele está sentindo. E se o médico não estiver aberto a ouvir o que ele está sentindo e o que ele suspeita, eu arrisco a dizer que ele não deveria ser um médico. Não é? Porque a gente tem realmente, doutor Carlos, casos de trauma. De trauma mesmo. Janaína, eu vou te contar um segredo aqui entre nós. A maior parte das doenças na história da medicina foram descritas por quem? Por homens ou por mulheres? Por homens. Que se arvoraram o direito de dizer o que as mulheres sentem. Até cólica menstrual, até gravidez, e por aí vai. Quando pega uma doença, uma condição que pega mais em mulheres, esse ranço acaba transparecendo, eu tenho certeza. A minha esposa, que é médica, quando veio aqui para os Estados Unidos, entrou num departamento de medicina comunitária em que elas, porque a maioria eram mulheres, professoras mulheres no departamento, resolveram reescrever os sintomas e as condições, digamos, femininas, de doenças em que as mulheres estão mais representadas. E isso mudou completamente a percepção. Mas isso não chegou ainda nos fundões do Brasil, no SUS da vida, etc. Né? Só para usar o exemplo do Brasil, imagine no resto do mundo. Né? Imagina na África, por exemplo, Janaína, o que acontece com esse pessoal. Né? Então, isso também existe. Né? E é por isso que eu estou escrevendo aqui para o pessoal que o nosso futuro vai ser diferente, porque com essas lives aqui nós estamos atingindo hoje quase 350 mil pessoas que assinam o canal, que eu fico muito satisfeito, porque a mensagem é essa, é de levar informação de credibilidade que as pessoas possam utilizar e dali a pouco abrem uma luz no fim do túnel, porque como tu disseste, essas pessoas que vão a 100 médicos, como a Janaína, 11 anos para fazer um diagnóstico de sofrimento, pelo amor de Deus, o pessoal está pensando até, quem sabe, em suicídio numa situação dessa. Isso é um absurdo. Não pode acontecer. Nós não podemos chegar e dizer para as pessoas, olha aqui, teu quadro é psiquiátrico, não me incomoda, está aqui, ó, prescrição ao médico, ao psicólogo. Não, nós temos que investigar a fundo, e a Janaína tem total compreensão para isso e sabe que tem que haver pressão nos órgãos competentes, porque senão nós vamos chegar a fazer os diagnósticos de acordo com o protocolo que nós recém vimos aqui de diagnóstico. Né? Então, nós temos que educar os médicos, nós temos que educar os pacientes, e nós temos que as autoridades, através da sociedade civil organizada, que é o que está fazendo junto com a Janaína, com a doutora aqui, que a Janaína falou, e fazer essa pressão, porque aí as coisas vão começar a acontecer, e daqui a pouco no Brasil nós vamos ter mais diagnósticos, autonomia, melhor tratamento, as pessoas vão ser respeitadas nesse sentido. Exatamente. E o pior de tudo, o que acaba acontecendo com tudo isso, com esses traumas que os pacientes acabam adquirindo, é que eles acabam negligenciando depois a continuidade das suas investigações. Então, o que acontece? Não é raro acontecer ali no grupo de pessoas que você pede quanto tempo faz que você não vai no médico? Faz 3 anos. Mas como assim? Você não tem uma doença de base? Ah, eu não quero mais.
ter que voltar chorando para casa. Eu não quero mais voltar me sentindo péssima. Eu mesma, na última consulta que eu fiz a um cardiologista, eu saí de lá chorando compulsivamente. A doutora Juliana, inclusive, que me ajudou a parar de chorar para mim poder dirigir. Porque eu saí de lá com... Eu fui lá pedir ajuda porque eu estava completamente incapacitada na minha última crise. Não conseguia força para levantar um copo. E eu cheguei no cardiologista e ele disse que eu precisava me ajudar. Que eu precisava ir para a academia, fazer um crossfit, que eu precisava emagrecer, que não sei o quê. Eu fui lá para pedir ajuda, não para tentar me ajudar. Eu já não sabia mais o que fazer para me ajudar. E eu não conseguia ficar em pé, eu não consigo ir para uma academia. Saí de lá tão humilhada e tão desesperançosa que eu saí de lá chorando compulsivamente. E olha que eu já tenho 19 anos de bagagem de tomar porrada. E mesmo assim isso continua atingindo. Continua deixando a gente muito invalidado e invisível. O grupo, de certa maneira, pode tentar, pelo menos, vacinar as pessoas contra Sim. essas casualidades que vão acontecer. Né? Sempre Sim. vai ter o médico no seu pedestal, eu sei tudo, você é o paciente que não sabe nada, sempre vai ter o médico e cada vez mais eu espero que seja humilde, que ouça o paciente, que bote a mão do lado do paciente e diz assim, eu vou lhe ajudar, vamos tentar resolver isso aqui. Se eu não sei tudo hoje, eu vou estudar. Quando vamos aqui, nós vamos ver direitinho, enquanto isso faço os exames, né? E dá um abraço no paciente. Então, mas eu entendo que isso é complicado muitas vezes, porque não é ensinado, Janaína, nas faculdades de medicina, e cada vez vai ser menos ensinado. Né? Porque com 389 faculdades de medicina hoje, sem corpo docente minimamente preparado, com mestrado, doutorado, curso de pedagogia, etc., como é que isso vai acontecer? Eu tenho que respirar fundo. Infelizmente, eu tenho que falar, porque essas coisas não deveriam estar acontecendo no país. Né? Vamos ver para onde é que nós vamos. O Bjorn Dreisbach diz o seguinte, paciente é o especialista do próprio corpo, o médico é o especialista em saúde, estamos juntos. Exato. Essa é a visão, vamos até dizer um termo aí que às vezes é um pouco pejorativo, mas que é holístico, né? Que é a visão do todo em relação... Exato. do bom e saudável relacionamento médico-paciente. A gente está atrás disso, né? E é isso que gera confiança nesse relacionamento, e quando tem confiança, até os remédios funcionam melhor, a pessoa sai aliviada até da consulta e não chorando, como a Janaína acabou de nos dizer, que não deveria acontecer, a não ser, quem sabe, em casos excepcionais. Né? E a Miriam também diz, é muito frustrante você ir ao médico relatando o que está sentindo, ele pede exames e não tenta saber o que você pode ter. Às vezes os exames vão aparecer, quem sabe pega, né? Mas muitas vezes o médico pede exames sem pensar no diagnóstico, ele vai para um outro lado, e como eu disse no início da live aqui, só se diagnostica o que se conhece, isso é a primeira coisa que eu ensino para os meus alunos, e segundo, só pedir testes que saiba interpretar. A Janaína usou o exemplo aqui do tilt test, que a maioria dos médicos pode até pedir, mas não tem a menor ideia o que fazer com o teste, é positivo, negativo, não sabe as observações que estão escritas ali, e principalmente como conduzir o paciente depois disso. Janaína, eu tenho um convite para te fazer. Nós estamos terminando nossa 1h30 de live aqui. Eu sabia que isso ia se prolongar. Mas não tem problema nenhum. É maravilhoso isso. É extenso mesmo. Porque nós temos agora os slides de tratamento que viriam no segmento. Nós vamos fazer uma outra live, eu convido a Janaína e convido vocês também a estarem conosco desde já. De imediato, Janaína, podemos marcar logo ali adiante, em off depois a gente faz isso. E a gente vai falar sobre o tilt test e o tratamento. E os tratamentos, claro. E depois nós fazemos uma outra live com o tempo, onde a gente vai convidar pessoas a darem seu depoimento aqui, e o tema vai ser o que é ter desautonomia, ponto de interrogação. E as pessoas vão dar seu depoimento com os comentários da Janaína, que é praticamente doutora nessa situação e me ensinou hoje, como ninguém, sobre desautonomia. Eu vou prestar mais atenção hoje, já aprendi aqui bastante. Confesso que eu nem sempre pensava nessa possibilidade, embora sabedor da sua existência, mas é que a gente tem tanta coisa na cabeça, muito. Né?
que dali a pouco passa batido. A medicina é muito ampla. O corpo é uma máquina muito complexa. Então, para você ter o domínio de toda essa complexidade, realmente é difícil, né? Mas há que se ter pelo menos um pouco de rumo, né? Para que se consiga fazer um encaminhamento mais assertivo de acordo com alguns tipos de suspeita, né? Então, vamos batalhar por isso, vamos criar mecanismos, protocolos, né? Quero falar um pouquinho também sobre algumas iniciativas que a gente tem feito, né? Em termos de conscientização, de fazer os pacientes participarem, enfim, tem várias ações aí sendo feitas no Brasil atualmente e a gente espera que isso repercuta muito bem. Inclusive saber quantos pacientes no Brasil podem eventualmente estar com desautonomia, o que é difícil, Exato. É um grande desafio, né? A gente tem uma universidade agora que está fazendo um censo de pacientes com desautonomia, né, ou quadro desautonômico, ou síndrome pós-Covid, né, no Brasil. Né, já fez um chamamento, pelo menos se começa por aí, que é uma questão um pouco mais emergente agora, né? Claro. Mas não se pode deixar de fora todos os outros que já estão aí há 10, 20, 30 anos nessa jornada. Não, Janaína, a bola está picando. O coronavírus veio a favor do grupo de pacientes com desautonomia, dos grupos organizados, né, a lutar em prol disso, e o canal aqui está à disposição de vocês, é claro, para que a gente consiga disseminar essas informações da melhor forma possível. Informação consciente, informação com evidência e o interesse genuíno em auxiliar as pessoas. Isso é tudo medicina para todos mesmo. Sabes que o meu canal aqui diz isso, né? Dr. von Miller, o médico para todos. E não fui eu que escolhi esse jargão aí. Eu fiz uma enquete entre os pacientes lá atrás, quando eu cheguei a 100 mil assinantes, e eu perguntei, tá bom assim o nome ou tem que mudar? A maioria votou por colocar um médico para todos. Eu achei ótimo e ficou como o nome do canal. Janaína, muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui hoje. Depois me passas um WhatsApp amanhã ou depois e a gente combina essas outras datas e tudo. Pessoal, já estão convidados aí, já conhecem a Janaína agora. Muitos de vocês ainda não a conheciam. Muito simpática, com uma facilidade de expressão fantástica e que eu convidei a ser minha colega no futuro próximo. Ela está pensando em fazer vestibular e entrar numa boa faculdade de medicina. Ela vai ensinar os professores sobre esses temas aqui que nós falamos hoje, com certeza, e esperamos que ela pegue professores humildes para entender o que está se passando, né, Janaína? Pessoal, Janaína, boa noite, muito obrigado. Pessoal, foi um grande prazer contar com vocês aqui hoje. Tudo de bom e até a próxima live. Quinta-feira de noite temos uma live aqui no canal. Muito obrigado.